Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos. Aí vem 1 Coríntios. Eu gosto muito de 1 Coríntios, porque na verdade é uma carta que Paulo escreveu a uma igreja que ficava na Grécia. E essa carta, essa primeira carta aos Coríntios, ela vai trabalhar especialmente a comunhão. Ela é uma carta inteiramente destinada a ângulos sobre comunhão. Meu irmão, nós somos seres sociáveis, não tem como, queremos ter sucesso na vida, não tem como a gente ir para o céu, não tem como a gente vencer na vida sem comunhão. O papel de Satanás é nos isolar, e de Cristo é nos unir, nos fazer um corpo nele. No livro de Coríntios eu admiro muito, porque ele vai trabalhar vários ângulos a respeito disso. Um dos principais problemas da igreja de Corinto era exatamente comunhão. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. Diz assim a minha tradução: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amém? Assente-se, por favor. Ninguém fica feliz em chegar para mim, por exemplo, ou para você e falar: eu estou ficando muito feliz. Por quê? Porque eu estou sendo provado. Pastor, eu estou muito feliz. Por quê? Porque as coisas estão muito difíceis. Olha, você não tem ideia da quantidade de luta que eu estou passando. Eu estou muito feliz por isso. Até hoje eu não vi ninguém fazer isso, né? Hoje eu não vi, a não ser por expressão de fé. O livro de Tiago fala isso. O livro de Tiago nos aconselha isso. Olha, esteja atento, esteja feliz quando estiveres passando por provação. É bem interessante isso. Mas por que eu falo para você isso? O título dessa mensagem eu vou repetir para você. O título dessa mensagem é O Valor da Provação. O valor da provação. Olha só, meus irmãos, presta bem atenção. Eu quero que você entenda sobre o valor do que você está passando. Eu quero que você entenda o porquê que você está passando por algumas coisas. Pastor, por que eu estou passando por isso? Exatamente você não vai saber, mas você vai olhar de um outro ângulo. Você vai saber de um ângulo muito maior a respeito disso. Por que eu digo isso? Porque final de ano, gente, final de ano é muito complicado para o nosso emocional. É muito complicado para grande parte das pessoas. Eu fico imaginando pessoas de uma idade já avançada, já não tem mais os seus pais há muito tempo, já não tem talvez um filho ou outro que já faleceu há algum tempo, já não tem mais os seus irmãos, os seus amigos de infância já não estão mais perto. E quando você era criança, você pensava: eu não vejo a hora de crescer. Quando você é adolescente, você pensa: eu não vejo a hora de crescer. E quando você vai crescendo, quando você vai ficando mais velho, tudo vai ficando mais difícil. Até os erros são muito mais sérios. Os juros dos nossos erros são muito mais sérios. Desde aquilo que você come, daquilo que você fala, daquilo que você faz, tudo é muito mais sério a nível de consequência e coisas desse tipo. Então, quando chega no final do ano, eu lembro quando eu trabalhava no hospital, os pedidos de consulta para psicólogo, para psiquiatra, eles multiplicavam, porque o nível de depressão das pessoas ficava muito aguçado. Também é um período do ano em que a pessoa que tem um problema em ser adicto, uma pessoa que tem um problema com dependência química, olha, anda na corda bamba, porque eu escuto muito e eu vejo muitas pessoas que estavam livres talvez um ano inteiro, em dezembro, acabar entrando para o caminho da droga de novo. Porque a mente,
ela vai entrando num tipo de uma fusão. Parece que tem alguns demônios que são liberados só em dezembro. É impressionante. E as coisas vão ficando à flor da pele, como se fosse realmente o fim de tudo, como se fosse, e as pessoas vão ficando muito agitadas, e às vezes pessoas que não tem nada a ver com a situação acabam pagando preço. Então, meu irmão, eu quero que você repita comigo, presta bem atenção, repita essa frase comigo: amadurecer dói. Amadurecer dói, meu irmão. Não é verdade? Só sabe a necessidade de quem passou fome, na real, quem passou fome. De perder um ente querido e você não ter palavras para você descrever isso, só quem passou por isso. Parece que você perde um membro do teu corpo e você tem que aprender a conviver com aquilo. Coisas desse tipo. As coisas se vão, os sonhos aumentam a frustração, não tanto os sonhos, mas final de ano não é tão fácil. Então nós precisamos nos preparar para atravessar os Jordões da vida. E a provação que nós estamos passando, ela destaca cada vez mais o propósito. Toda vez que você declara ou se coloca num propósito de Deus, um inimigo se levanta. Isso é uma lei no mundo espiritual, porque nós vivemos um período de guerra. Então toda vez que você, esse ano eu vou me envolver mais na casa de Deus, esse ano eu vou fazer isso, cada vez mais para Jesus, naturalmente um inimigo, ele se levanta, porque tudo aquilo que se levanta de Deus, um inimigo se levanta também, para tentar nos desvirtuar, porque ele é um dissimulador, tenta nos desfocar de tudo. Então, meu irmão, eu quero que você entenda o valor da provação que você está passando. Por quê, pastor? Porque a provação, ela destaca o propósito. E nós vivemos um período mundial em que a fraqueza ela está sendo destacada. Antigamente não. Antigamente o que era destacado era a valentia. Se ralava, eu achei um cabelo na comida, tira de lado ou come junto, é cálcio. Hoje, meu Deus do céu, é uma frescuraiada, isso está dando muito valor à fraqueza, e pessoas que não são fracas, estão achando uma brecha para usar uma falsa fraqueza para alcançar certos objetivos. É impressionante. Fazem guerras, e isso já demonstra que não são fracos, são manipuladores na real. Então, pessoas fortes usam máscaras de fraqueza para avançar em suas cobiças. E eu tenho visto muito cristão que desiste da caminhada cristã no disfarce de que eu vou dar um tempo, vou me afastar, eu preciso de descanso, e acaba se centralizando em uma guerra que você só vencerá se você se negar. É bem interessante isso, porque o processo de Deus em nos amadurecer para a vida é um processo sobre o nosso caráter, e essa moldura, ela envolve dor, ela envolve trabalho, ela envolve autonegação. Precisa se conhecer Deus, se quisermos passar e sobrevivermos nesses momentos. Precisa se conhecer sobre Deus, sobre essa batalha, sobre quem é o nosso inimigo, e esse processo todo predestinado vai envolver o nosso caráter sendo moldado. Muitas pessoas falam a palavra Deus, mas não sabem que Deus não é um nome. Muitas pessoas querem vencer na vida, mas não sabem os 5 pontos básicos para você passar pelas provações e para você vencer as provações. Quando você começa a andar com um pastor, por exemplo, uma pastora, uma pessoa que você entenda que é referência de Deus, você vai ver, quando você começa a caminhar, que a vida dessa pessoa é muito difícil, sim. Porque às vezes você lê o livro de Atos dos Apóstolos e você vê lá, e aquela pessoa, e de repente as pessoas caíam na unção, e de repente, seja curado aqui, e acontecia. Mas você esquece que ali, dentro de um versículo, tem um intervalo de 15 anos, de uma situação até outra, muitas vezes. Teve um rebu, e ali traz um resumo do destaque de Deus. Para Paulo, por exemplo, fazer
ele já era doutor em teologia, para ele fazer a primeira viagem missionária, ele demorou 15 anos, e mesmo ele sendo doutor em teologia, ele foi discipulado 3 anos pelos discípulos de Cristo, e também por apóstolo, mesmo sendo doutor em teologia. E às vezes algumas pessoas entendem de uma forma muito ansiosa e online, muito online, o que eu chamaria de cultivo, porque envelhecer é um cultivo. Amém, povo? Está entendendo? Então eu vou te passar aqui 5 pontos para você passar pela aprovação, e para você entender o valor da aprovação, porque nós nascemos para resolver problema. Essa pessoa que está do teu lado aí, bonita, tão bonita que está usando máscara, essa pessoa que está do teu lado, ela nasceu para resolver problemas, mas tudo que a gente quer é fugir de problema, em vez de se aperfeiçoar para o problema. Você está entendendo? Principalmente o brasileiro, nós temos uma cultura, meu irmão, de gambiarra, a gente tem uma cultura de enrolar às vezes, mas quem entende, quem assume a identidade cristã realmente, essa pessoa ela vai procurar realmente se qualificar para passar pelas provações e para resolver problemas, porque a unção, ela tem o poder de atração, a unção, ela vem de Deus, e a unção é a capacidade de se resolver problemas. Moisés tinha uma unção muito grande, próximo de 2 milhões de pessoas seguiam ele, Deus usou ele para resolver problemas e libertação. Jesus, com a maior unção de todas, ele fala, até uma profecia do livro de Isaías, ele me ungiu para libertar o cativo, ele veio salvar, a maior unção sobre ele. Então a unção, ela tem essa capacidade de junção, de propósito, de união, e onde tem gente, tem problema. E agora, final de ano, depois de 2 anos de uma intensidade de pandemia, agora as famílias começam a se juntar de novo, e às vezes vem confusão, fofocaiada, simulação. Você viu que tal pessoa está com a mesma roupa de 3 anos atrás? Você viu que tal pessoa engordou mais uns 10 quilos, ou emagreceu mais uns 10 quilos? Você viu que caiu o cabelo? Você viu que tentou pintar de louro? Você viu que tentou fazer alguma coisa, mas não deu jeito? Tanta coisa, mágoa e coisa e tal, e resquício, e coisinhas assim. Então, meu irmão, 5 pontos. O primeiro ponto, se você quiser passar por uma provação e vencer, você precisa entender quem é Deus. Você precisa buscar isso. A palavra Deus significa alguém que existe por si próprio, alguém que é autossuficiente, alguém que se sustenta. A palavra Deus é essa. Toda vez que você confessa a Deus, ou que você confessa que Jesus Cristo é Deus, você na verdade está dizendo que Ele não depende de nada para sobreviver. Ele não precisa de nada para existir, Ele é Deus, Ele é a existência, Ele não tem começo, Ele não tem fim, e nós temos uma mente muito limitada para entender Ele, porque habita numa luz inacessível, é Ele que se revela, Ele não precisa de nada para existir. Você não pode ser um Deus, eu não posso ser um Deus, porque sempre nós dependemos dele para existir. E é por isso que Satanás também não é um Deus. É impressionante esse negócio, tudo depende de tudo para existir. Eu estava vendo uma pesquisa científica bem interessante, que se faltar oxigênio, o concreto ele não se sustenta. Já parou para imaginar se na Terra, eu não sabia disso, eu estava vendo esse documentário, se na Terra faltar aí por 5 minutos ou menos, o oxigênio, se não tiver oxigênio, o concreto ele não se sustenta, desmorona. Eu não sabia disso. Até o concreto precisa de algo, tudo precisa de alguma coisa para existir, tudo precisa de um poder de atração, para poder se juntar às moléculas, seja uma rocha, seja uma grama, ou qualquer coisa, mas Deus não precisa de nada. Tudo depende de Deus, tudo precisa de Deus, e isso me dá mais
força, isso aumenta a minha fé, porque eu creio, você crê num Deus que pode todas as coisas, que criou tudo, recriou tudo, pode fazer melhor, é o Deus, meu irmão, que é autossuficiente, que não precisa de mim, eu preciso dele, e ele está de braços abertos para mim. Por isso que eu digo para você que Satanás não é um Deus, porque ele também precisa de Deus para existir, não tenha dúvida disso. Não há como ter vida sem Deus. Qualquer ser vivente, matéria ou espiritual, precisa ser sustentado por Deus. Segundo ponto, primeiro ponto, você precisa conhecer quem é Deus. Segundo ponto, é por isso que você nunca pode ter medo do diabo, mesmo num período de provação. Eu não estou dizendo que você deve subestimá-lo, não é isso. Eu não estou dizendo que você deve tratar a situação como orgulho, não é isso não. Eu só estou dizendo que num período de provação, você precisa entender que você é guardado por Deus, e que a obediência ela tem um poder absoluto nessa autoridade. Meu irmão, porque quando Satanás tenta fazer algo na tua vida, nunca ele conseguirá se Deus não permitir. Quando ele estava tentando atacar a Jó, ele não podia atacá-lo, ele primeiro teve que ir até Deus e pedir permissão de Deus para atacar a Jó. Olha só, Satanás então ele não pode te atacar, a não ser que Deus lhe dê permissão, e Deus disse que não permitiria, como nós lemos no versículo 13, que ele não permitiria que eu e você fôssemos testado, além daquilo que eu e você pudéssemos suportar ou tivéssemos capacidade. Isso é, Deus, ele nos dá a capacidade de vencer a provação. O que ele fala lá? Resistireis ao diabo? Alguns pensam que é resistireis ao diácono, mas é resistireis ao diabo. Tá? Então, tudo que você está passando, tudo que você está suportando, Deus confiou a você. Você já venceu se permanecer em Deus. Não tenha dúvida disso. Não há problema. Abraão, ele também passou por provações. Nós estamos nesse projeto de vida aqui, Conta as Estrelas. Abraão, ele teve o seu nome eternizado pelas provações que ele passou. Primeiro Deus chamou ele com 75 anos e falou, sai da tua terra e eu vou te mostrar uma outra terra, mas não tinha mostrado ainda. E ele pela fé, ele caminhou pela fé. Depois, você vai ver outras situações ali, uma delas é quando Deus fala para ele bem assim, eu vou te dar um filho. E ele teve que esperar todo esse tempo, 25 anos se passou, para poder ter um filho, que Deus havia prometido, porque a esposa dele era estéril. Passado isso, Deus quis eternizar o nome de Abraão, porque Deus falou, agora eu quero que você me entregue esse teu filho, eu quero que você me entregue este Isaque. Olha só, capítulo 11 do livro de Hebreus, diz que Abraão cria que mesmo que ele sacrificasse seu filho, Deus era todo poderoso para devolvê-lo. Então o que Deus queria era o coração de Abraão apenas. Então, a provação, ela só vem destacar o valor de algo. Meu irmão, é tão bom quando você pode confiar em algo que já foi provado, não é verdade? Quando aquela pessoa fala para você assim, se você for comprar pneu, se você for comprar, sei lá, essa ferramenta, essa marca de televisão, compre essa, porque essa eu garanto para você, você não vai esquentar a tua cabeça, não vai. Se você precisar, olha, de um pedreiro, disso, um eletricista, você pode pegar isso aqui, você não vai esquentar a tua cabeça. É tão bom isso. Por quê? Porque já foi provado, e o valor já foi destacado. Deus é investidor, meu irmão, e Ele tem bênçãos nas mãos para mim e para você, sim, porque Ele ama ver os seus filhos felizes. Em períodos de guerra, é uma situação, mas não há necessidade em tantas fases da vida, a todo momento isso. Você está entendendo? Então entenda uma coisa, meu irmão, entenda, você não tem que temer o diabo, você tem que temer a Deus, você não pode ter medo do diabo, entenda isso, tá? Satanás, para você ter uma ideia, ele não passa de um desempregado, porque ele era Lúcifer, né, portador de luz,
ele era responsável em levar adoração diante de Deus, mas ele perdeu o emprego dele. E hoje, essa vaga é nossa, somos estagiários dessa vaga, porque somos nós que somos responsáveis em levar a adoração para Deus, em levar o louvor a Deus. Satanás agora ele tem um novo emprego, o emprego dele é tentador. Ele é o tentador, Jesus disse isso. Então não tenha medo das provações ou tentações. Provação, como ficar às vezes desempregado, ou por exemplo, a provação, seja qual for que você esteja passando, quem teve problema em ficar desempregado realmente foi Satanás, porque nós estamos falando de eternidade. Tá? O trabalho dele aí de ser tentador é um trabalho muito frustrante também para ele. Tá? Então ele não é mais líder não. Terceiro ponto que você precisa entender sobre o período de provação. O que é o tentador, pastor? O que é a tentação? O que é o tentador? Meu irmão, essa é uma descrição do trabalho de Satanás. A palavra tentar, ela significa testar para descobrir a fraqueza. Tentação. A palavra tentar significa testar para descobrir a fraqueza. Testar para conhecer a fraqueza. Essa palavra ela tem origem grega e os romanos aperfeiçoaram ela. Amém? Isso, olha para cá. Os romanos, eles foram um dos exércitos mais poderosos da terra. Eles foram os que aperfeiçoaram algumas técnicas como exército, mas eles não seriam tão poderosos assim se as suas armas não fossem aperfeiçoadas, se as suas armas não fossem boas. Por causa da sua disciplina e de suas armas, eles foram superiores aos seus inimigos. Mas como que os romanos faziam as suas armas? Presta bem atenção, eu estou explicando para você o sentido original da palavra tentar. Está prestando atenção? Amém. Porque nesse calor a pressão baixa um pouco, né? O calor, essas coisas. Aproveita que não tem aquelas motos, pá, pá, passando. Aproveita. Aquilo também é do inimigo. O inferno está cheio disso. Eles basicamente, eles pegavam, para fazer essas armas, eles pegavam o aço, colocavam no fogo. Quando o aço estava vermelho, mole e vermelho, eles colocavam na bigorna, que era uma base de ferro, pegavam um martelo e começavam a bater com o martelo naquele ferro, para moldar aquilo que eles queriam, moldar uma espada, por exemplo. E daqui a pouco eles pegavam aquela espada e eles colocavam na água. Eles olhavam, viam as falhas e eles colocavam de novo no fogo. E daí eles tiravam do fogo quando estava vermelho, batia naquele lugar para que as moléculas se juntassem, para que a fraqueza saísse, colocavam no fogo, analisavam de novo, e daqui a pouco colocavam de novo no fogo, colocavam na bigorna, batiam, colocavam na água, analisavam, e aquele processo de novo, de fogo, de batida, de água, de análise, esse processo era chamado de tentar. Tentar. Esse processo de fogo, bigorna, batida, água, análise, é chamado de tentar. Porque o processo de tentar é o processo de tirar a fraqueza de algo. Está sendo tentado? Ah, pastor, toda a vida eu estou sendo tentado. Final de ano, pastor, é muita comida. Final de ano eu tenho vontade de devorar tudo, mas eu também tenho vontade de tirar a vida. Final de ano eu tenho vontade de fechar num quarto, me trancar, mas eu também tenho vontade de beber todas. Final de ano eu tenho vontade dos extremos. Impressionante algumas coisas. Parece que eu estou perdendo a minha vida. Quando eu entro nas redes sociais, parece que eu estou desperdiçando a minha vida, tentando levar uma vida certa. Porque parece que aquelas pessoas que levam a vida toda errada, a vida delas é feliz, elas vão para frente, é todo mundo sorrindo. Meu irmão, para pensar, quando eu trato essas pessoas, e você também conhece algumas delas, parece que aquelas vidas de escolhas erradas foram resultados bons, mas elas precisam demonstrar essa imagem constantemente, pelo nível vazio que tem. Tá? Então, terceiro ponto, você precisa entender o que é tentação, e se Deus lhe permitiu algo, é para que você seja provado, para que a tua fraqueza saia, para que você receba algo melhor. Amém? A nossa vida é essa. Um período de provação, aí você avança.
Um período de provação, daí você avança. Quarto ponto que precisamos entender. Deus deixa bem claro que o papel do tentador é nos fazer fortes nas mãos de Jesus. Amém? Porque quem que vê as nossas fraquezas? Deus. Quem que nos molda? Deus. E alguns de nós estão passando pelo fogo agora. Alguns de nós estão na bigorna. Pastor, eu nunca apanhei como eu tenho apanhado. Alguns de nós, pela água. Alguns de nós, pela observância, pela análise apenas. Mas tudo isso está expondo as nossas fraquezas. Deus não fica expondo as nossas fraquezas, mas Ele vai nos mostrando. Olha que interessante. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz assim, o próprio Deus falando: eu te coloquei no deserto para saber o que havia em teu coração. Eu te coloquei no deserto para saber o que havia no teu coração. Sansão achou que ele era forte. Jacó achou que era forte. Abraão achou que era forte. Pedro achou que era forte. Não é? Senhor, não, de maneira alguma eu vou deixar isso acontecer. De maneira alguma. Daqui a pouco, não, eu não conheço o Senhor. Tantos outros acharam que eram fortes e caíram naquilo que eram mais fortes. Para Moisés faltou humildade, para Abraão faltou fé, para Davi faltou fidelidade, de alguém tão apaixonado por Deus, não é? Para Pedro faltou coragem. Olha aí. Paulo tinha um espinho na carne, a gente não sabe o que é isso, o que é essa expressão, mas algo que o deixava com a consciência aqui também, para trazer humildade, porque ele falou: eu fui ao terceiro céu, eu ouvi coisas aí inefáveis, mas Deus me deu um espinho na carne para eu não me ensorbebecer. O próprio sacerdote no Velho Testamento usava aqui uma estola sacerdotal com 12 pedras preciosas, pedras de ônix aqui nos dois ombros, com 6 nomes das tribos de Israel aqui, mais 6 nomes aqui, um turbante escrito santidade ao Senhor, tantas coisas preciosas, mas nos pés ele ficava descalço, para lembrar que ele é daqui. O próprio judeu, seja a linhagem que ele pega, ortodoxa, naturacar, seja o que for, o judeu, ele usa aquele negocinho aqui em cima chamado quepá, e aquilo é para lembrá-lo que sempre existe alguém acima dele, para lhe trazer humildade. Você está entendendo? Amém? Então, o papel da tentação é para deixar claro que nos trazer nas mãos de Jesus. Quanto mais próximo estamos nas mãos de Jesus, mais forte nós estamos. Esse processo de moldura, ele não é fácil, mas ele nos deixa mais fortes depois. Deus continua o processo até que faça como um ferreiro faz. Olha, o meu avô Bento Barbosa, meu avô biológico, a minha avó contou para mim, eu conheci a família biológica minha 2 anos depois que meu avô havia falecido. Ele faleceu com 84 anos. E ele era ferreiro. A minha avó fala, lá de Siqueira Campos, ela fala assim, e teu avô ficava com aquela carona vermelha, falava assim. Ele fazia charrete, fazia ferradura, fazia ferramentas, e ficava trabalhando naquilo de lá. Mas sabe o que é interessante? É que se alguém da cidade queria uma ferramenta de confiança, tinha que procurar gravado o nome Barbosa, que era o sobrenome da minha família, é o sobrenome da minha família biológica lá em Siqueira Campos, Barbosa. Na armadura romana, as ferramentas romanas, a espada romana, também ela tinha o nome do ferreiro. E quando aquele, o qual nós estamos na mão dele, nos prova, nos testa, nos capacita, passamos por isso, somos aprovados, ele grava o nome dele em nós. Amém? E é impressionante como ele nos chama para alguma missão. Para quê, pastor? Para que eu e você sejamos uma ferramenta na mão dele.
Por isso que a gente tem que tomar cuidado, e muito cuidado, ao criticar pessoas que estão trabalhando na obra. Uma coisa, eu não gostei da música que escolheu, eu não gostei da gravata que está usando, alguma coisa assim, tá? Eu acho que podia ter colocado uma frase melhor ali, ou assim. Outra coisa é falar, se a pessoa não é digna, ou se a pessoa, você não conhece, você não sabe o que essa pessoa passa para estar onde está. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque o orgulho sempre vai rebater a gente. O nosso orgulho sempre vai nos levar ao fim da fila mais uma vez. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Jesus, Ele nos molda para sermos uma ferramenta, uma espada, para sermos usados na mão dEle. Amém? Então, meu irmão, eu sempre digo que Satanás é como se fosse um cachorro brabo amarrado por uma corda, que Deus solta até onde quer e puxa de novo. Lá em casa tem um pastor alemão nosso, o Baruch, é um bebezão, tem 1 ano e pouco, um bebezão, só que ele é grandão. Então, às vezes, quando chega uma criança que não tem muita intimidade, chega próximo, e o Baruch vai vindo daquele jeitão dele, a criança corre para perto da mãe, corre para perto do pai. E o tentador, quando ele começa a agitar alguma coisa, o que a gente faz? Corre aos pés de Jesus. Eu ouvi uma frase essa semana que me chamou a atenção. Jesus só vai ser tudo na tua vida quando você entender que, algumas vezes, Ele é tudo que você tem. Entendeu? E às vezes a gente chega numa condição dessa, que a gente entende que Ele é tudo que a gente tem. Tá? É interessante esse processo de provação que destaca o valor. A Bíblia diz que Jesus, Ele foi batizado por João Batista, e depois o Espírito Santo o conduziu para onde? Para o deserto. Para fazer o que lá? Para ser tentado. Para ser tentado. E depois que passou os 40 dias de tentação, o que aconteceu? Os anjos vieram e o serviram. 40 dias, sem nenhum defeito. Aí Deus Pai o enviou a batalha para salvar. Não tenha medo da luta, mas permaneça firme, mesmo em meio a toda a pressão, porque Deus está contigo em cada batalha. Deus está contigo em cada provação, em cada oração, em cada situação. Não fique intimidado pelas notícias do mundo, porque Deus está cuidando de você e daquilo que Ele permitiu você ter. Deus nunca perdeu o controle de nada. Mas alguns desertos é para que a gente se conheça. 5º ponto. Presta bem atenção no 5º ponto. Não fuja dos momentos de ensino. Você quer passar e você quer superar as provações da sua vida? Deus está te preparando para este mundo. Deus está te preparando para as batalhas deste mundo. Deus, meu irmão, Ele grava o nome dEle naqueles a quem Ele prova. Como Ele fez com Abraão, como Ele fez com Davi, como Ele fez com Pedro, como Ele fez com Paulo, como Ele fez com tantos e tantos outros que geraram frases históricas. Frases históricas. Meu irmão, Deus não tenta nenhum homem. Ele já empregou alguém para esse serviço. O Tiago, na Bíblia, Tiago, o irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, ele diz que, ao ser tentado, não diga Deus está me tentando, mas a nossa cobiça nos tenta. Na tentação, nós somos destacados a nossa concupiscência da carne. Eu vou explicar algo para você. A Bíblia não diz que você tem que enfrentar a tentação, diz que você tem que fugir dela, com sabedoria. Não fugir do propósito de Deus. Você tem que, é um alerta da tua cobiça, é um alerta da nossa cobiça. É bem interessante isso. Só que quando você está sendo tentado, a nossa astúcia se coloca contra a gente. É impressionante isso. A nossa esperteza, a nossa força se coloca contra a gente. E a Bíblia chama isso de concupiscência da carne. A Bíblia fala isso que é a batalha contra a carne. É mais ou menos assim, o copo está pela metade de água.
Você pode dizer que está muito cheio, ou você pode dizer que está muito vazio. Você está entendendo? Mas você vai apontar para alguma direção. Então, meu irmão, Deus não tenta ninguém. E nós vamos descobrindo que a nossa cobiça, ela é bem identificada pelo tentador que nos observa também. Então, eu preciso que você entenda que Deus pode confiar em você uma missão, mas eu e você vamos ser provados primeiro. E o que a gente faz quando a gente está sendo provado? O primeiro pensamento que vem é fugir. É impressionante, né? É fugir do casamento, é fugir da igreja, é fugir do ministério. Alguns é fugir da vida, é fugir dessa realidade para um mundo de fantasia, a droga, por exemplo. Primeira coisa que passa na cabeça de alguns é fugir. Eu não preciso disso, isso não me traz lucro. Jesus uma vez chegou para Pedro. Pedro o havia negado 3 vezes. Aí Jesus chega para Pedro e fala: você me ama? Jesus deu a oportunidade de Pedro se redimir, dizendo que o amava 3 vezes. Você me ama? Te amo, Senhor. Você me ama mesmo? Claro que sim. Você tem certeza que você me ama? O Senhor sabe de todas as coisas. Eu não posso te enganar. E o Senhor sabe que eu te amo. Então, apacenta o meu rebanho. Cuida daquilo que é meu. Cuide de pessoas. Se importe com pessoas. Ajude pessoas, sem aquele interesse de receber, porque eu vou indenizar você, Pedro, desculpe. Quando você era mais novo, você fazia o que você queria, você cingiz a ti mesmo. Agora você vai para o lugar que você não quer. Agora você tem que tomar muito cuidado, porque se no meio de uma tribulação dessa, você não tomar muito cuidado do que você fala, você pode sair culpado de toda aquela situação. Eles podem parar de brigar entre si e começar a brigar com você. Tem que tomar cuidado, porque você vai lidar com a ferida dos outros. E por onde você passar, Pedro, você vai melhorar a vida de pessoas. Você vai deixar o meu nome gravado naquele lugar, Pedro. Você vai levantar um altar para mim em cada provação, Pedro. Eu estou contigo em cada provação. Entenda isso. Deus pode confiar a você uma missão? Você já conseguiu identificar uma missão de Deus na tua vida? Olha para cá, você que está com os olhos de ventilador. Olha para cá. Você consegue identificar a missão de Deus na tua vida? A missão de Deus na minha vida é eu me sentir bem, pastor. A missão de Deus na minha vida, pastor, sabe por quê? Porque eu quero sentir Deus. Eu quero sentir Deus. Só sentir. O Atmani, num dos livros dele, presta bem atenção, isso aqui é interessante. Num dos livros, eu estou repetindo isso essas semanas, em um dos livros do Atmani, ele diz que o inimigo número 1 dos cristãos é o sentimento. Porque o sentimento é manipulador. Se você escutar uma música com um violino mais tranquilo, você já fica meditativo naquilo. Se você escutar um fandango gaúcho, você já fica agitado. Se você escutar um rap daqueles assim, bem, já dá vontade de fazer um assalto. É brincadeira. Você está entendendo? Meu irmão, porque a música, ela vai lidar direto com os nossos sentimentos. Ela vai lidar direto com a nossa alma. Por isso que muitas pessoas são envolvidas pelo sentimento. O ambiente, ele pode condicionar o sentimento. Já percebeu que várias vezes quando você entra na igreja, parece que o ambiente ele vira um ambiente de provação, uma vontade de levantar, uma ansiedade, uma vontade de ir embora de uma vez, uma inquietação que vem porque existe uma batalha. Deus está nos instruindo de algo para a vida. E até com o pregador você se irrita, com aquela pessoa do lado você se irrita, com tudo te dá ansiedade, tudo. Por quê? Porque é um período de batalha, e é muito importante eu e você entendermos que Deus nos confia uma missão, e nós quando conhecemos a Deus, Ele revela a sua missão para nós, e toda vez que Ele revela a sua missão para nós, nós não conseguimos fugir disso, porque aquilo fica cravado como um tribunal dentro da gente.
E aquilo só vai começar a se concretizar quando você se negar. E cada vez isso vai ficando mais afinado, cada vez mais afinado, e parece que nunca é o suficiente a gente se negar. Mas a graça dele é suficiente sobre nós. A graça dele é o que faz a gente levantar todas as manhãs. A misericórdia dele é o que nos dá a credibilidade de termos confiança de enfrentarmos os desafios. O amor dele nos dá coragem para acordar todo dia e ser valente. Eu quero que você aproveite os momentos de ensino. Pastor, como assim? Quando você começa a se envolver com a palavra de Deus, perguntas vão começar a ser destacadas dentro de você. E aí você vai ter que procurar respostas, porque a fé, para ela ser viva, ela precisa ser confrontada e ela precisa de respostas para ela poder existir. Eu lembro de uma das primeiras inquietações minhas que eu tive da Bíblia. Quando eu estava lendo, se eu não me engano, era Isaías 41. Eu não lembro se era Isaías 41, não lembro qual Isaías que era, mas era Isaías, em que Deus, através do profeta, ele dizia assim: povozinho meu, vermezinho de Jacó. Na música do Sérgio Lopes, ele fala isso também. A Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Mas o que Deus chama o povo dele de verme? Vermezinho de Jacó. E aquilo me deu, e não, na época não tinha Google, que você vai ali na internet, é uma facilidade de hoje, para você ver várias opiniões e estudos. Você vai procurar em livros, em bíblias, e você precisa ser saciado daquilo. Daqui a pouco você está lendo o livro de Amós, e você vê escrito lá: ó mulheres vacas de Bazã. E assim você vai entendendo o que Deus vai falando com você. Mas Jesus foi grosso quando ele falou: mulher, o que tenho eu contigo? Jesus foi grosso com a mãe dele, mas não pode, ele é Jesus, ele é Deus. Aí você vai pesquisar a respeito, e isso vai trazendo respostas que você nunca mais vai esquecer. E esse envolvimento com a palavra, ele vai te dando ensinamentos para a vida. Cada congresso que você vai, cada mensagem que você escuta, vai te trazendo uma consciência ligada no céu, que te faz vencer os momentos de provação. Porque quando você está passando por momentos de provação, meu irmão, esse elemento vai te sustentar. Essa ligação com Deus vai trazer respostas na tua mente que o Espírito Santo vai te lembrar. Entenda isso. E aí, quando você estiver numa cama, no momento próximo da morte, você vai lembrar o que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 4, 6-8. Olha, eu já estou sendo entregue para a libação. Combati o bom combate. Completei a carreira, eu guardei a minha fé, e a coroa da justiça está reservada para mim, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Chegar no último dia, e poder fazer uma declaração dessa: eu guardei a minha fé. No livro de John Fox, escrito em 1560, livro dos mártires, tem um pastor que ele chega e vão queimar ele vivo, meu irmão, coloca uma estaca, os judeus vão queimar ele vivo ali, e esqueci o nome dele agora, não lembro se era John Hus, eu esqueci o nome dele, e coloca uma estaca para amarrá-lo, e ele vai manso ali, ele não vai se debatendo. Quando colocam ele na frente da praça para queimar ele coloca a cabeça dele naquele palanque, e ele fala: adeus fé, eu não vou precisar mais de você, porque agora eu vou estar com o próprio Deus. Você está entendendo? Está entendendo a missão? Está entendendo o propósito? Você está entendendo por que você nasceu? Porque
Todos aqueles que se aproximam de Deus entendem o porquê da vida. Todos aqueles que se aproximam de Deus revigora o propósito da vida. Todo aquele que se aproxima de Jesus, o seu valor é destacado, o seu valor é renovado, o seu valor, meu irmão, ele é único. Tudo que se volta para Jesus, volta com propósito. Então, se você está com crise, se você está com problema, se você se voltar para Jesus, não estou dizendo que você não vai ter conflito, não. Eu estou dizendo que você vai saber para onde caminhar. E quando a gente sabe para onde a gente caminha, a gente vai caminhar mais firme, mais confiante, vai vir ano após ano, final de ano após final de ano, e a gente vai estar firme no propósito, a gente vai ter respostas, mesmo que as pessoas falem, vai lá crentinho, vai lá, você não é a pastorinha, você não é a evangélica, você não é a pessoa isso, aquilo, vai lá, por mais que chame você de orgulhoso, por mais que debochem da tua fé, chame vocês de família aleluia, qualquer coisa que queiram falar, você não vai se intimidar, porque você sabe quem está servindo, você tem as respostas que você precisa, e você não vai precisar descer no mesmo nível, como a Bíblia fala em Provérbios, não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para não te tornar semelhante a ele. E eu tenho a certeza, que aguentando firme, você vai chegar um dia lá no céu, e você vai poder perguntar para Abraão se valeu a pena, para Moisés se valeu a pena, para Maria se valeu a pena, para Paulo se valeu a pena, todas as provações que eles suportaram, se valeu a pena, e com certeza, meu irmão, o fato de estar ali, você vai ter as respostas suficientes, amém? Amém. Se você está passando por alguma provação, eu quero que você se aproxime de Jesus cada vez mais, porque Ele vai te fazer olhar além da provação, e vai te trazer alegria e felicidade, mesmo no meio do deserto, como eu vi um poeta falando esses tempos atrás, muitas pessoas viram uma pessoa dançando e acharam loucura, mas aquela pessoa estava ouvindo uma música que eles não estavam ouvindo. E olha, meu irmão, muita gente não entende o porquê da alegria e da firmeza, mesmo depois de tudo que aconteceu e de tudo que acontece. Pessoas permanecerem firmes. Pode passar por tentações, traições, abandono, seja o que for. Você sabe quem está com você. Você sabe quem está na rua com você. Você sabe, meu irmão, aonde você vai chegar e quem você é. Deus vai te dar graça. Peça sabedoria para Ele e Ele vai te encher. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você consegue entender o valor daquilo que você tem passado? Porque assim que você passar, os anjos irão te servir. Assim que você passar, as respostas virão. Assim que você passar, meu irmão, é de suma importância e é bíblico esperarmos recompensa assim. Você pode perceber, nós temos que esperar recompensas, sim. Esse negócio de que eu faço sem esperar nada, eu não espero nada de pessoas, naturalmente, eu faço sem esperar nada, mas eu espero de Deus, sim. Eu espero a indenização de Deus, sim. Eu espero, e outra coisa, muito além eu espero na graça dEle, porque Ele já me deu muita coisa, só salvação vale muito, eu faço por gratidão, e mesmo assim eu sei que Ele vai abençoar muito mais, porque Ele é um Deus de abundante graça, Ele é um Deus de abundante graça. O valor da provação que você está passando, meu irmão, vai destacar algumas coisas na tua vista, mas vai fazer você amadurecer, vai fazer você colocar o diabo debaixo dos teus pés, onde é o lugar dele, por mais que ele tenha picado o teu calcanhar, Deus te dá autoridade de pisar na cabeça dele, em nome de Jesus. Então eu quero que você levante as suas mãos, eu quero que você levante o seu semblante, e eu quero que você diga para Deus o valor dele na tua vida, eu quero que você diga para Deus, eu quero que você agradeça a Deus, e você tem muitos motivos para agradecer a Deus, você tem muitos motivos para agradecer a Ele, porque através dessa aprovação, Deus tem te dado firmeza, Deus tem te moldado para um grande propósito, através dessas situações, em lidar com pessoas difíceis,
Deus está confiando a você outras pessoas difíceis. Deus está confiando a você órfãos. Deus está confiando a você pessoas machucadas. Deus está confiando a você, Pedro, situações que Ele não confiaria a outro, somente a um amigo, somente a um amigo, somente a quem está próximo dEle. Então não se canse das almas, não se canse, não se fadigue por isso, porque Jesus te ama, e só quem pode amar alguém vai conseguir dividir o fardo com alguém. Alguém ajudou Jesus a carregar aquela cruz, e hoje, meu irmão, o próprio Jesus vem nos ensinar o valor disso. Negar a si mesmo, tomar a cruz. Santo Deus, nesse ambiente celestial, nessa batalha espiritual, Pai, que estamos enfrentando também no final de ano, em que as nossas emoções ficam afloradas, em que se destaca os medos, os receios, as paixões, as tentações, Pai, as raivas, as memórias, os questionamentos, tantas coisas assim. O Senhor é o nosso fôlego, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o motivo que nós temos, meu Pai, de permanecer em pé, tendo uma expectativa de renovo, tendo uma expectativa de resposta, porque nós precisamos, Pai, ser apacentados pelo Senhor, precisamos ser guiados pelo Senhor, precisamos ser dirigidos, inspirados. Esquadrinha a nossa mente, esquadrinha os nossos pensamentos, vê se há em nós algo que não te agrada, Pai. Nos molda, ó Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é agradável, é justo. Ah, meu Deus Todo-Poderoso, quão orgulhosos nós já fomos, e quão isolados nós já fomos pelo nosso orgulho. Então, no nome de Jesus, Pai, faz-nos pessoas amáveis como o Senhor é, faz-nos pessoas sociáveis como o Senhor é, Pai. Que as coisas mal resolvidas, que esses machucados que atrapalham o Espírito Santo sejam curados neste momento, simplesmente pelo poder da fé que carregamos em nós, simplesmente por essa ligação contigo, nessa esperança que faz-nos ser sarados de algo que nós não entendemos, mas de algo que nós podemos confiar, que o Senhor faz o melhor, que o Senhor é o Deus que cuidou e continua cuidando, do Senhor é um Deus amoroso, o Deus, Pai, que nos faz vencer Satanás, que já nos deu a vitória em tudo isso, meu Deus. Derrama a capacidade, derrama a sabedoria, derrama entendimento. Assim, meu Deus, nós ligamos esta oração aos céus, em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém.